Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Gostaria de tocar um assunto que é o meu preferido, que é educação. Eu acredito, sou uma pessoa que sempre acreditei que a educação, uma boa educação, é a base para formar uma pessoa responsável e consciente. Mas para a gente ser consciente, a gente precisa ter uma educação consciente, né? Que nem sempre os nossos pais conseguiram dar por causa realmente das limitações deles, muitas vezes e tudo mais, né? Daquilo que se sabia naquele momento e etc, etc. Então, para isso também a gente tá consertando, digamos, né, essas falhas aqui, tentando arrumar um pouquinho os nossos traumas, mas então esse vídeo vai para realmente quem é pai, mãe ou pretende ser, tá bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da educação. Bom, mas eu vou falar um pouquinho então como tem muitos pedagogos e muita gente que eu admiro muito, mas eu vou falar de três que eu acho que são fundamentais para aquilo que eu quero dizer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Montessori, Maria Montessori, Jean Piaget e Gardner, tá bem? Eu vou começar explicando um pouquinho o que fez cada um, tá bom? Então, Maria Montessori, ela é italiana e ela nasceu o seu método foi desenvolvido através do seu trabalho. Ela trabalhou em vários lugares, depois num orfanato também, mas ela trabalhou principalmente com crianças que tinham dificuldades de aprendizado e que eram consideradas retardadas, né? Então, essas crianças, a Maria Montessori, ela percebeu que essas crianças, quando elas estavam num ambiente preparado para elas, em que elas tivessem acesso às coisas, elas acabavam encontrando uma forma de aprender. Então, a Montessori, ela acreditava que, no fim das contas, a criança acabava aprendendo a conviver, né? Aí, assim, para traçar um paralelismo, eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe era muito Montessori, né? A minha mãe era assim, que você ia lá reclamar para ela alguma coisa, né? A gente estava brincando e tinha um conflito lá. Mãe, a Priscila não deixa, né, Pri? Oi, Pri. Não deixa. Deu três voltas na bicicleta, agora é minha vez, ela não deixa. Minha mãe não ia lá e falava, Priscila, deixa, agora é a vez da Valéria. Não. A minha mãe respondia assim, se vira. Assim era. Então, a minha mãe era muito Montessori, né? A gente pode dizer que era assim, a pedagogia do se vira, né? A minha mãe era se vira. E no fim, a gente acabava realmente resolvendo uma forma de resolver nossos conflitos, né? E brincar em paz e tranquilidade era assim. Então, a minha mãe, tipo, ela nunca se meteu, né, nos nossos assuntos. Isso é muito legal, na verdade, porque ela era ou se vira, né? Então a gente pode dizer assim que a Montessori, ela realmente foi essa pedagogia da responsabilidade, né? De que a criança acaba encontrando uma forma de se virar mesmo, né? Depois também vamos falar um pouquinho do Piaget. O Piaget, ele bom, primeiro de tudo, assim, um detalhe peculiar, que ele observava muito suas próprias filhas, né, e seu sobrinho e tal, como se desenvolviam e como faziam as coisas e tal. Só que o Piaget é um pouquinho diferente. Ele é o pai da pedagogia construtivista, que se chama. O Piaget, ele acreditava que quando você dava elementos para uma criança, ela era capaz de construir um mundo dissociado ao mundo que ela tinha. Por exemplo, naquela época, a gente está falando de muito tempo atrás, em que se acreditava que a criança era como uma cópia dos pais e que eles iam seguir aquilo que os pais faziam e tal, né? E o Piaget percebeu que não, que na verdade as crianças eram pessoas com vontade própria totalmente diferente e que simplesmente se tivessem os estímulos adequados eles poderiam se desenvolver dessa forma, de forma a descobrir sua própria personalidade, né? Então, ele era assim, então ele dava elementos para que a criança pudesse desenvolver ou construir as suas próprias coisas, né? Aí o Piaget, ele me lembra muito a minha avó, né? Porque a minha avó era assim, você ia lá e falava assim, ai, vó, faz isso aqui para mim. Ela falava, não, vou fazer não, toma isso, toma aquilo outro, dava as coisas pra gente, falava, faz você. Então a minha avó, né, era muito da pedagogia do faz você, que era muito Piaget, né? Então, é um pouco isso, né?
E depois, assim, né, descoberto tudo isso, essas questões todas, que já foi modificando muito a forma como a gente via os filhos, a gente faz um pulo grande e vem para os anos 80, quando a gente fala de Gardner. Gardner, ele descobriu que, além do mais, né, além de tudo que já se sabia, as crianças, as pessoas têm múltiplas inteligências. Então, ele descobriu que não existe uma forma, um processo cognitivo que funcione para todo mundo. Não existe um. O processo cognitivo é aquilo que a gente, como a gente aprende as coisas, né? Então, tem gente que aprende muito mais fácil lendo, tem gente que aprende experimentando, tem gente que aprende ouvindo, cada um tem uma forma, né, de fazer, ah, de aprender, né? Então, o Gardner descobriu que realmente existiam várias inteligências e não só uma. Então, foi assim fundamental também para entender muitas coisas do que a gente tem nas pedagogias atuais, né? Então, o Gardner me faz lembrar a minha tia, né? Porque a minha tia, ela era assim, quando eu não conseguia, por exemplo, memorizar alguma coisa, eu nunca fui boa de decorar, né? Eu sempre fui muito de entender as coisas, porque eu sou mais construtiva, eu sou mais, né? Eu tenho uma inteligência mais científica, é a predominante, né? Então, a minha tia, ela percebeu que a minha inteligência linguística musical também era muito forte, e ela percebeu que quando eu cantava algo, eu aprendia. Então, se uma coisa era, é, é, não sei, eu não conseguia entender, ela me fazia uma musiquinha. Ou então ela fazia frases, trocadilhos, né? Que eu tenho aquela que, inclusive, ela copiou. Essa era uma cópia, mas ela inventou algumas próprias, né? Que foi muito legal. Para decorar os planetas do sistema solar, né? Todo mundo deve conhecer aquela frase: minha velha, traga meu jantar. Então, porque também eu tinha uma forma associativa, e tenho até hoje, de aprender. Então, minha tia, ela percebeu isso, né? Então, a gente pode dizer que a minha tia seria o Gardner, né? Ela era aquela coisa assim mais avançada, né? Que é aquilo do eu posso dizer, né, que a minha avó era a pedagogia do se vira, minha mãe era perdão, minha mãe era a pedagogia do se vira, minha avó era a pedagogia do faz você, e a minha tia era a pedagogia do canta que você aprende, né? A gente pode definir assim. Então, assim, é de uma forma assim para a gente entender um pouquinho como que funcionam essas três pedagogias que foram realmente muito importantes, esses três descobrimentos para o que a gente tem hoje em dia. Com base nisso, e aí eu venho assim um pouquinho no método Piaget, que eu apliquei na minha vida, que é observando as minhas filhas, né, e como elas se comportam, como elas fazem. A gente traz para o nosso, para nossa realidade e tenta aplicar isso tudo. Aí muita gente fala, é muito difícil criar filho, né? Eu tenho uma filha criada de 25 anos, é uma mulher bastante com suas coisas, obviamente, aí porque todo mundo acaba tendo seus traumas e criando por uma coisa ou outra, mas é um trabalho bastante bem feito, na minha opinião. É, difícil não é, difícil não é. É um trabalho laborioso, né? Que exige uma constância. Então, é aquilo, né? Como muita gente fala, é muito difícil aplicar esses métodos, nossa, imagina, não sei o quê. Olha só, gente, eu lembro assim, quando eu tinha 6, 7 anos, coisas que eu via na minha avó, por exemplo, na minha mãe e tal, que eu pensava, isso quando eu tiver filhos eu não vou fazer, porque para mim eu acho que não funciona. Então, é basicamente isso, um pouquinho pela lógica, né? O que é a pedagogia da responsabilidade da Montessori, que para mim é a base de tudo, na verdade, né? Essa questão, eu acho que é uma união das três coisas, não? É o que eu quero dizer. A pedagogia da responsabilidade, deixar que a criança também decida, tenha responsabilidade sobre as coisas. A pedagogia Piaget do faz você e não eu, porque quando eu faço algo, eu estou tirando a oportunidade dessa. Tem uma frase do Piaget que ele diz isso, né? Cada vez que você faz algo, você está tirando a oportunidade da criança de criar o seu próprio, a sua própria forma de fazer. E além do mais, você está frustrando, porque muitas vezes a mensagem que a criança está recebendo é: não sou capaz de fazer isso. Né? Então, e depois entender também a questão das múltiplas inteligências. Então, não querer que o seu filho seja um gênio da matemática, quando ele é um exímio artista. Então, não adianta você sonhar que teu filho vai ser engenheiro quando a ideia dele realmente é pintar ou é cantar, né? Entender, né? Algo que eu já pus aqui também, já falei sobre o princípio da alteridade, que teu filho, os nossos filhos são pessoas diferentes de mim, né?
Eu sou uma pessoa, penso de uma forma, tenho umas habilidades, tenho umas vontades, e meu filho é uma outra pessoa que tem umas habilidades e umas vontades diferentes das minhas. Pode ser igual, mas não necessariamente tem que ser igual. Então a gente entender isso, né? Praticar esse princípio da alteridade e observar como é o meu filho, o que que ele gosta de fazer, o que que ele quer fazer. E depois eu entro aqui também numa questão que eu considero muito importante, já pulando aqui para o Gardner também, que é a inteligência emocional dos nossos filhos. É muito importante ter uma boa base emocional. E a base emocional o filho recebe da mãe, tá bem? Ah, obviamente do pai também, mas quero dizer, o primeiro espelho, pensemos que a personalidade da criança se dá nos primeiros 3 anos de vida. Nesses primeiros 3 anos ele observa o pai e a mãe. Mas principalmente uma mãe que dá um carinho, que dá amor, que é carinhosa, que é atenciosa com esse filho, vai trazer para ele essa boa base emocional, tá bom? Ser carinhoso não é não pôr limites, tá bem? Não é. Muita gente diz assim, conheço gente que me diz, Montessori é aqueles que não pode dizer não para as crianças. Gente, não é isso, não é que não pode dizer não, não funciona assim. Tem que pôr limites, só que de uma forma não agressiva. Essa é a questão. Eu não preciso arrebentar o meu filho para ele entender uma coisa, eu não preciso gritar com ele. Eu Mas eu também não vou falar, ai, amorzinho, isso tá feio, não pode fazer assim. Não, o amorzinho é num momento e pôr limite é num outro momento. Mas principalmente fazer que a criança entenda por que que ela tá fazendo aquilo ou por que que ela não deveria fazer aquilo naquele momento. Fazer que essa criança tenha responsabilidade, como a Montessori fez, né? A pedagogia da responsabilidade da Montessori. Filho, você tem que ter responsabilidade. Vou dar um exemplo, dois exemplos com a minha pequena. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando da questão da responsabilidade. Ah, e como a gente põe o limite. A Helena um dia levantou de manhã e pegou, não sei, foi de manhã, porque foi antes do café da manhã. Então ela pôs com o banquinho, ela conseguiu pôr o banquinho, ela descobriu que ela alcançava na lata de doces. E ela comeu um monte de bala, um monte de porcaria de é, é, pirulito, essas coisas assim, cheias de química. Aí o que aconteceu? Depois ela passou mal e vomitou. Tá bem? Claro, normal, né, gente? Com o estômago vazio, fazer isso e tal. Então, o que que eu fiz? Eu aproveitei isso e falei para ela, tá vendo, Helena, por que que a mãe limita a quantidade de doce, de pirulito, de bala que você tem que comer? Não é que eu não quero que você coma, mas é que se você comer muito isso, vai te fazer mal, porque isso é só um pouquinho, de vez em quando, é maravilhoso, a gente adoraria, mas a consequência é ruim. Então, hoje em dia, ela mesma se limita, ela mesma sabe que aquilo faz mal para ela. Então, é algo que ela aprendeu com a sua própria experiência, com a sua própria responsabilidade. Então, isso é muito legal, porque isso é uma forma consciente de pôr limite. Eu não briguei com ela, já estava a coisa feita. Que adianta eu dizer agora, tá vendo? Você fez. Não, o que eu fiz foi mostrar para ela a consequência daquele ato dela. Isso ela devia ter 4 anos, nem isso ainda, porque ela não alcançava, né, onde tinha que ser. E o segundo exemplo eu vou dar a partir da questão né, daquilo que eu chamei da pedagogia do faz você, né, do Piaget, que é a construtivista, que é a pedagogia do desenvolvimento a partir do construtivismo, que é e também entra a responsabilidade dela. A Helena, ela arruma a cama dela desde que ela tem 2 anos. Claro, vocês imaginam como uma criança de 2 anos arruma a sua cama, mas ela sabe que isso é a responsabilidade dela e ela faz. Eu nunca fui lá e falei, você tá mal feito, eu vou arrumar, vou esticar para você. Simplesmente alguma vez, o que eu fiz foi dizer: você precisa que eu te ajude a fazer isso? Você quer que eu te ajude em alguma parte que você não alcança? Principalmente quando ela mudou de cama, porque passou a ter uma cama mais alta e essa cama vai contra a parede, é um pouco complicado. Eu disse: você quer que eu te ajude? Você precisa da minha ajuda? Se você precisar, me chama. E ela: sim, mamãe, arruma para mim naquele canto de lá. E eu ponho o canto, inclusive ensinei uma técnica que agora ela já não precisa dessa ajuda. Então, né? Como eu disse, é um pouquinho Dona Amélia aqui, o faz você, né? Vai lá e faz você.
E até hoje ela faz isso, e ela sabe que ela tem que fazer, que é parte. Eu não preciso mais repetir isso. Então é o que eu digo, a gente pode, mas isso se faz a partir de um entendimento de que eu não sou a empregada da casa e nem é o pai é empregado da casa. Todo mundo mora nessa casa e todo mundo tem responsabilidade. Então, se é para guardar a louça que está dentro da máquina de lavar louça, a gente tira a máquina de lavar louça junto. O pai ah, enxuga e guarda. Quando eu vou pôr, ela também ajuda, ela põe. A roupa suja, você recolhe, você leva no cesto. Então, fazer que a criança seja parte disso tudo e não se pôr como me ajuda a fazer isso, me ajuda a limpar a casa. Não, você mora na casa e você suja a casa. Então você é parte, você tem que fazer também, porque esse é o teu lugar. Porque senão a criança se sente descolocada. Essa casa não é minha, eu não tenho responsabilidade para com essa casa. E além do mais, eu não tenho um espaço. Quem sou eu aqui? Eu sou um invasor, né? Então, claro, é o que eu digo, nem sempre copiar aquilo que os nossos pais fizeram é a forma correta. Para isso, existe a ciência, né? Que você estuda as coisas e se desenvolve, e a gente vai aprendendo coisas novas cada dia, né? Então, e principalmente observar, muitas vezes, a forma como os nossos filhos têm para aprender, né? E aqui entraria Gardner, nesse caso, né? Que é a minha tia, com as suas formas de memorizar, que eu adoro, eu agradeço muitíssimo. Se ela ver esse vídeo, que com certeza vai ver, agradeço muito e utilizo até hoje. Isso para mim foi fundamental no meu tempo de escola, porque eu não conseguia decorar. E é o sistema escolar, não? O sistema escolar preza aquele que tem boa memória. Ok, pois então a gente tem que se adaptar para o que há. Pois tem que decorar. Então, como eu vou decorar? Eu vou. E o outro, né, do canto é que você aprende também uma outra coisa, uma outra técnica que a minha tia percebeu, sacou rápido, minha tia é muito inteligente, muito sábia, percebeu bem rápido que a minha inteligência, que o meu processo cognitivo se dava muito por inteligência auditiva, então ela me ensinou a gravar, e então eu gravava as coisas e escutava no meu Walkman, e muitas coisas acabavam ficando. Eu sei frases dos meus livros até hoje, assim, porque ficou mesmo de escutar, né? Então, é isso, é sacar, é ter essa sacada, qual é a facilidade que eu posso dar para o meu filho como mãe. E principalmente, não fazer que o teu filho cresça sem limites, mas saber dar limite de uma forma amorosa. E como é essa forma amorosa? É através da própria experiência. Dizer, olha, filho, agora é hora de dormir, porque você precisa descansar para o seu corpo, fazer ele entender por que ele tem que fazer as coisas. Não existe criança na face da Terra. Não existe criança na face da Terra. Eu te desafio a me mostrar uma criança na face da Terra que entenda por que tem que fazer uma coisa e não faça. Ela vai fazer. Quando ela entender o porquê ela deve fazer, ela vai fazer. E ainda mais ela vai se sentir importante porque ela tomou sua própria decisão. Tá bem? Até aqui é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, como eu digo sempre, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, algum tema para sugerir também, deixa aí nos comentários, ok? Um abraço então e até